Sabe aquela pergunta que parecia pertencer só aos livros de história ou a filmes de ficção? Pois é, nos últimos anos ela começou a aparecer em conversas no mundo todo. É uma pergunta um tanto desconfortável, mas que está cada vez mais presente. E é ela que a gente vai explorar hoje. A questão que vamos analisar é exatamente essa. Será que o mundo já está de fato numa nova guerra mundial? Uma guerra que talvez não se pareça nem um pouco com as anteriores, e justamente por isso a gente ainda não a reconheceu? E aqui está o pulo do gato para entender o cenário atual. Não é para a gente ficar esperando uma única e grande declaração de guerra. O conceito-chave é que vários conflitos regionais estão se conectando, se sincronizando e, na prática, se transformando em um único evento global. Isso nos leva à primeira grande ideia, a de uma guerra mundial fragmentada. Não estamos falando de uma guerra total, com exércitos marchando em todos os continentes. A ideia é pensar mais como uma fratura do sistema, um estado em que a ordem mundial está se partindo em blocos e conflitos que, apesar de parecerem separados, estão perigosamente interligados. Para ter uma noção da escala disso, é só seguir o dinheiro. Em 2024, os gastos militares globais atingiram uma cifra, olha, impressionante: 2,7 trilhões de dólares. Isso não é um número de tempos de paz, né? É o som de um mundo se rearmando, e bem rápido. E este gráfico aqui mostra o quão rápido isso está acontecendo. Dá uma olhada nessa subida acentuada. Esse aumento de 9,4% é a escalada mais íngreme desde o fim da Guerra Fria. O que isso nos diz? Que as prioridades globais estão mudando radicalmente. A era da cooperação parece estar dando lugar à preparação para o conflito. Mas quem está no centro dessa nova era de instabilidade? Analistas apontam para um grupo de nações que, embora não seja uma aliança formal, age de forma cada vez mais coordenada. Vamos entender como essa aliança funciona. Eles são chamados por analistas de Eixo da Revolta, ou pelo acrônimo em inglês CRINC, que vem de China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. E é fundamental entender um ponto. Isso não é uma aliança com um tratado, como a OTAN. É algo mais sutil, é uma convergência de interesses. O que une China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, como a gente vê aqui, é um objetivo comum: desafiar e, se possível, desmontar a ordem internacional que tem sido liderada pelos Estados Unidos. Cada um deles busca criar sua própria esfera de influência, livre do que eles consideram interferência ocidental. Certo, mas onde essas tensões estão aparecendo no mapa? Essa instabilidade global não está espalhada por acaso. Ela está se concentrando em 3 teatros de operação principais, que, segundo os analistas, funcionam como frentes de uma única batalha global. E essas 3 frentes são a Europa Oriental, com a guerra na Ucrânia, o Oriente Médio, com a escalada do conflito envolvendo Irã, Israel e os Estados Unidos, e o Indo-Pacífico, com as tensões crescendo cada vez mais sobre Taiwan. O perigo é que essas frentes não estão isoladas umas das outras. E aqui vai um exemplo bem concreto e, sinceramente, chocante de como essas frentes se conectam. Existem relatos de tropas da Coreia do Norte, uma potência asiática, envolvidas diretamente no campo de batalha europeu, na Ucrânia. E a conexão é uma via de mão dupla, é uma troca de soldados por tecnologia. Em troca dessa ajuda militar, a Coreia do Norte recebe tecnologia russa avançada para seus mísseis. Isso liga diretamente a segurança da Europa à instabilidade na Ásia. Uma crise acaba alimentando a outra. A guerra moderna não é lutada só com soldados e tanques. O novo campo de batalha é muito mais amplo, envolvendo economia, tecnologia e, perigosamente, a questão nuclear. Olha só a rapidez com que um conflito regional pode virar uma crise econômica global. Em simulações estratégicas, o cenário é claro. Num ataque ao Irã, em apenas 5 dias, um bloqueio do Estreito de Hormuz poderia simplesmente apagar 3,2 trilhões de dólares dos mercados globais. Isso mostra a fragilidade extrema das nossas cadeias de suprimentos. E talvez o mais alarmante seja a erosão das barreiras nucleares. A Rússia alterou sua doutrina de forma sutil, mas crítica. Antes, a linha vermelha era uma ameaça à existência do Estado. Imagine uma invasão total que pudesse acabar com o país.
Agora, a linha foi movida para uma ameaça à soberania ou integridade territorial. Isso é bem mais vago e muito mais perigoso. O limiar para o uso de armas nucleares foi, na prática, reduzido. Agora, vamos juntar todas as peças. Como exatamente esses conflitos, esses atores e essas novas táticas se unem para criar o que está sendo chamado de uma guerra mundial funcional? Este slide resume o argumento todo de forma perfeita. Os conflitos se sincronizam através de 4 mecanismos principais: a conectividade tecnológica, como no acordo entre Rússia e Coreia do Norte, a vulnerabilidade geoeconômica, como a gente viu no Estreito de Hormuz, a sinergia do eixo da revolta e a erosão das normas nucleares. A sinergia do eixo é um ponto crucial. Funciona assim: uma crise no Oriente Médio força os Estados Unidos e seus aliados a desviarem recursos militares valiosos para lá. Isso, por sua vez, alivia a pressão sobre a Rússia na Europa. As crises são estrategicamente ligadas para esgotar e distrair os adversários. Isso tudo nos deixa com um desafio estratégico monumental, talvez o maior desde 1945. E a pergunta final não é sobre prever o futuro, mas sobre como gerenciá-lo. Como é que as nações podem navegar nessa era perigosa com múltiplos adversários agindo em conjunto sem cometer um erro de cálculo que leve a uma catástrofe nuclear? O ponto final é este: o mundo entrou numa era de desordem. As velhas regras e as barreiras de segurança que mantiveram a paz por décadas estão se desfazendo. Essa é a nova realidade, mais perigosa e imprevisível. Esperamos que essa análise tenha sido esclarecedora. O mundo está em um momento de transformação profunda e entender essas dinâmicas é o primeiro passo para navegar por elas. Para mais análises que buscam decodificar o nosso mundo complexo, fica o convite para se inscrever no canal. Muito obrigado pela companhia.